Olá pessoal, tudo bom? Gravo mais um vídeo e nesse vídeo eu quero fazer um breve comentário sobre Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, onde João ele fala que não é para acrescentar ou tirar nada das escrituras. Eu gravei um outro vídeo em que eu trabalho por que tem itálicos na minha Bíblia. E eu falo alguma coisa desse texto também. Lá, se você quiser complementar a visão desse texto com outro vídeo, também era bom você acessar ele lá e assistir. Mas vamos ao texto. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Em resumo, João está dizendo que aquele que acrescentar ou aquele que tirar sofrerá o juízo divino. No caso, a segunda morte, ou a morte eterna, separação eterna de Deus. Para quem? Para aqueles que acrescentar ou retirar alguma coisa desta profecia. Como é que nós vamos entender esse texto de maneira adequada? Eu sempre digo o seguinte: toda e qualquer leitura que nós fizermos, nós temos que ter uma análise de contexto. Então, não posso interpretar um texto isoladamente sem levar em consideração seu contexto histórico, ou seja, qual era o momento do autor quando ele confeccionou o seu texto, o que estava acontecendo, o que estava se passando, por que ele usou certas expressões. Para eu ter clareza do texto, eu tenho que fazer essa análise de contexto. Então, a primeira coisa é saber quais são os assuntos desse texto. É claro que a gente está fazendo aqui uma breve análise, sem levar a questão de autoria, data, todas essas questões, mas só para a gente entender o texto em si. A primeira coisa é que João escreve para fortalecer os cristãos do período. Por quê? Eles tanto estavam sofrendo pressões internas quanto pressões internas. Pressões externas do Estado romano, que perseguia os cristãos por conta da sua fé. Perseguições internas pelos falsos mestres. Você vai ver isso em Apocalipse. É claro que por todo o texto sagrado você vê essa questão das pressões internas, ou seja, dos falsos mestres adentrando dentro da igreja. Em Apocalipse você vai ver isso aí, nas igrejas da Ásia, os nicolaítas, da sinagoga de Satanás e tantos outros exemplos. Então eles estavam sofrendo pressão tanto do Império Romano quanto pressão interna. Então João escreve para fortalecer, para que eles fiquem firmes na fé, mesmo estando debaixo dessas pressões. Segundo ponto é que João escreve o livro de Apocalipse e ali ele faz o itinerário da consumação histórica. Ou seja, ele deixa bem claro ali quais são os acontecimentos finais que trarão ou que porão fim à história humana como nós conhecemos, para ser colocado uma outra configuração. Então esse é o segundo ponto. Terceiro é que o texto de João, principalmente o Apocalipse, é uma advertência contra os pecadores. Então o cara está lendo o texto lá, está vendo as advertências que tem lá, as penalidades que tem lá para os iníquos e pecadores, então serve como uma advertência também para que houvesse algum tipo de arrependimento em relação a esses pecadores. Um quarto motivo é a advertência contra os falsos mestres com seus ensinos deturpados. E é aqui que nós vamos entender o nosso texto, nesse quarto item aqui. Então, para eu entender um texto, tem que levar em conta algumas situações para eu entender. Por exemplo, há um texto em Amós, no capítulo de número 8, e o versículo de número 11, aonde o profeta ele prevê um período em que o povo buscaria a palavra, mas não encontraria. Diz assim, Amós capítulo 8, versículo 11:
Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse texto de Amós, tirado fora do seu contexto histórico, ele já gerou uma interpretação dizendo que esse texto se cumpriria no período da grande tribulação. Mas se você abrir os textos sagrados, tanto em Mateus quanto em Apocalipse, nós vamos ver que o período da grande tribulação será um período onde será levantada uma grande força missionária. Ou seja, então a evangelização no período da grande tribulação, ela será maciça. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, depois você procura aí, você vai encontrar que eu falo especificamente desses textos. Mas no período da grande tribulação, haverá a pregação do evangelho de forma maciça. Então, como é que esse texto de Amós 8:11 vai se cumprir naquele período? Bom, se eu pegar o contexto histórico de Amós, eu vou entender do que ele está falando e quando é que isso vai se cumprir ou se já se cumpriu. O reino do norte, que é Israel, foi levado cativo no ano 722. Judá foi levado, a última leva, em 586. Então, quando Israel, o reino do norte, é levado cativo para a Síria, não há nenhuma atuação profética dentro do cativeiro assírio. Então, esse texto ele já se cumpriu, não é alguma coisa que vai se cumprir, ele já se cumpriu no ano 722, quando Deus não levantou nenhum profeta para profetizar para o povo de Israel ou o reino do norte dentro do cativeiro assírio. Quando é que voltou a atividade profética para o povo do norte? Só em 586, quando a Babilônia ela entra como império da vez, leva Judá cativo, e aí todos os impérios se subjugam a Babilônia, inclusive a Sírio. A partir daí, então, se levanta novamente profetas para profetizar no período, como, por exemplo, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, se eu tirar Amós do seu contexto, sem levar o seu contexto histórico, a interpretação vai sair errada. Aqui é a mesma coisa. Se eu não entender esses pontos aqui básicos, eu não vou conseguir entender sobre o que João está falando, sobre acrescentar e tirar. O ponto que nós temos que ter em mente é exatamente esse ponto aqui, o quarto ponto. Uma advertência contra os falsos mestres com seus ensinos. Mas vamos lá. O texto de Apocalipse, capítulo 22, 18 a 19, está tratando do quê? Então, qual é o assunto? Primeiro, não está falando sobre os tradutores da Bíblia. Ou seja, quando o tradutor vai fazer seu trabalho, ele tem que fazer a acomodação gramatical, certo? No caso, vai traduzir do grego para o português, a língua receptora é o português. Ele vai fazer uma adequação gramatical para que a tradução ela fique de maneira compreensível para que eu possa entender o texto sagrado. No outro vídeo que eu gravei, eu expliquei com mais detalhes essa questão. Depois você assiste lá, vai ficar mais fácil. Então, aqui nada tem a ver com os tradutores, porque eles não estão acrescentando acrescentando ou tirando qualquer tipo de ensino. Eles estão fazendo o trabalho de tradução. Qual é o ponto aqui? Para eu entender, além daqueles pontos que nós já vimos, vamos ler mais alguns textos. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 a 3. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Veja que está falando de ensino. Para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Se você reparar logo no versículo de número 1, ele vai dizer sobre os estatutos, juízos e ensino. Ou seja, qual é o ponto de Moisés aqui? Moisés está dizendo o seguinte:
todo o ensino que está contido aqui no texto, naquilo que eu estou ensinando a vocês, não deve ser acrescentado e não deve ser tirado, porque havia uma ideia de que a idolatria ela era compatível com a fé judaica. Então, isso era um ensino que estava sendo introduzido. Mas é o seguinte, esse tipo de ensino não pode ser acrescentado ao que já foi ensinado em relação à idolatria. Então, o que Moisés está pontuando aqui é que nenhum tipo de ensino deve ser colocado ou nenhum tipo de ensino deve ser tirado das Escrituras Sagradas, porque elas são fiéis e verdadeiras. É o mesmo ponto de João. João, quando termina o seu texto, ele diz: tudo que aqui foi ensinado é fiel e verdadeiro, portanto, não pode ser nem tirado e nem acrescentado. Olha o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, do verso 8 a 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. É o mesmo ponto de João, é o mesmo ponto de Moisés. Paulo está dizendo o seguinte: se alguém apresentar outro evangelho, ou se alguém apresentar outro ensino, além desse que nós já apresentamos a vocês, seja anátema, ou destinado à destruição. É a mesma coisa que João faz lá no seu texto. Ninguém poderia acrescentar e nem tirar ensino algum, porque senão sofreria o dano do juízo divino. Aqui, tanto em Paulo quanto em Moisés, é colocado também esse juízo divino. Então, o ponto de Apocalipse, capítulo 22, do verso 18 a 19, ele está falando sobre ensino. E, infelizmente, hoje, o que nós mais vemos são ensinos sendo introduzidos no texto sagrado e ensinos sendo retirados do texto sagrado para se colocar outro tipo de ensinamento. Então, ele não está falando do trabalho dos tradutores, está falando daqueles falsos mestres que ensinam, introduzem ensinos totalmente contrários àquilo que está sendo dito. Então, Moisés, João e Paulo estão dizendo: aquele que acrescentar outro ensino além do que já foi dito, seja anátema. E o que João está fazendo também era uma prática antigamente. Por exemplo, na carta de Aristias, conta-se que, como foi produzida a tradução do grego do Antigo Testamento, que se chama a Septuaginta. Então, o que fizeram? Depois que os 70, assim diz a tradição, quando eles terminaram a tradução do Antigo Testamento, eles proferiram uma maldição. Assim diz a maldição: pronunciaram uma maldição segundo o costume. Ou seja, era uma prática daquele período de quando o autor encerrava o seu texto, ele impetrava uma maldição para aqueles que, de alguma forma, viesse introduzir algum tipo de ensino ou tirar algum tipo de ensino, certo? Então, era pronunciado esse tipo de maldição, que recairia sobre qualquer que alterasse as palavras do texto, seja acrescentando, mudando ou omitindo qualquer das coisas que estavam escritas. Então, João está repetindo uma prática que já era comum no seu período, de que quando se terminava um texto, então ele impetrava uma maldição, dizendo o seguinte: se alguém acrescentar ou tirar de tudo aquilo que foi ensinado, seja destinado à destruição. A ordem é que devemos aceitar todo o conteúdo do ensinamento, pois ele é verdadeiro. Então, o que João está dizendo lá é que nós temos que aceitar todo o conteúdo do Apocalipse exatamente como ele está colocado ali, porque ele é verdadeiro. Aquele que tirar ou acrescentar qualquer ensinamento, ele será réu do juízo de Deus. Tá certo? Então, Apocalipse capítulo 22, do verso 18 e 19, João está falando sobre aqueles que introduzem falsos ensinos no texto sagrado. Nada tem a ver com o trabalho
dos tradutores, tá bom? Que Deus abençoe e que possa ter te ajudado a compreender um pouco esse texto para um maior esclarecimento, para aprofundar a sua fé e o seu conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.